Boa noite. Eu vou nesse vídeo mostrar como é que a gente faz para ter essa furação de ventilação do amplificador, para ter os furinhos assim alinhados com esse acabamento. Inicialmente a gente monta uma máscara. Essa máscara é simples de fazer. Essa máscara aqui a gente vai no computador, no Microsoft Word ou qualquer editor de texto ou editor de planilha, faz uma tabela com a dimensão que você quer e dentro de cada célulazinha da tabela você coloca um ponto pequenininho, ideal inclusive que fique centralizado. Depois você imprime no papel. No caso aqui eu tenho quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Os pontos vão servir exatamente para a gente fazer a marcação de onde a gente vai fazer a furação. Eu uso esse instrumento aqui como punção, mas isso aqui é um riscador de azulejos. Você pode ir no armazém de construção, procurar por um riscador de azulejos. Ele tem essa ponta aqui bem dura de vídea, que vai resistir aí a horas e horas e horas de trabalho. Isso aqui é uma ponta dura e muito precisa mesmo. Que a gente vai precisar dessa precisão para fazer as marcações em cada pontinho, para depois fazer a furação com a broca de 1,5 mm. A gente faz a furação com a broca de 1,5 mm. É necessário fazer essa furação porque se você for direto com a broca mais grossa, por exemplo, de 5 milímetros, a marcação que você fez com a punção, a ponta da broca é muito grossa e ela pode sair do lugar e fazer um furo errado. Aí você vai ficar com a grade mal feita, né? Então é importante fazer um furo com a broca fininha e depois a broca definitiva. Eu, no caso, uso uma de 1,5 mm e depois uma de 5 milímetros. E fica entre 5, 6, até 6 milímetros, de 4 a 6 milímetros, e aí vai ao gosto do freguês, né? Eu tenho aqui, essa foi marcada e furada com a broca fina. Veja, tá bem áspero aqui. Eu tenho uma que já foi furada com a broca fina e com a broca grossa. Veja como ela fica na parte de baixo, toda furadinha. E eu tenho uma que eu já comecei a dar o acabamento. Ela fica, parece que tá bem feio assim e tal, arranhado, mas é porque isso aqui eu passei a lixadeira com a lixa grossa, uma lixa 60. Para comer essa rebarba. Eu passei a lixadeira, a esmerilhadeira, para quebrar boa parte dela, sem atingir a chapa, só quebrando a rebarba. Depois, no final, eu dou com a lixadeira orbital, eu faço o acabamento e fica desse jeito aqui. Isso aqui com a lixa grossa, tá bem lisa, não arranha nada. Mas aqui ainda vai haver lixamento com a lixa 80, com a lixa 100, com a lixa 180, depois a lixa 240, e aí ela fica bem lisa e uma base perfeita para receber a tinta, tá certo? E vai ter um resultado, dá um resultado, um acabamento muito bonito.
Essa aqui é a chapa inferior daqueles gabinetes do amplificador. São as duas chapas inferiores. E essa aqui é a chapa superior, que está ainda com a máscara, ainda vai ser furado com a broca grossa. Ainda vai ser furado com a broca grossa. Pra a gente, e depois dado, obviamente, o acabamento, lixado, pintado, e aí fica pronta a peça. Uma preocupação grande é que quando você estiver marcando com a punção, não tente fazer uma perfuração muito funda, não. Porque lembre-se, a gente vai fazer... Aqui eu tenho 6 por 18 furos. Você vai bater centenas de vezes aqui. E o que é que isso pode fazer? Deformar a sua chapa. Se você pegar aqui, a deformação é mínima, mas tem. Ela faz isso assim, ó, na chapa, né? Então, a gente tem... Esse é o cuidado que precisa ter. Fazer uma marcação, mas sem exagero. Fazer uma marcação, depois furar com a broca fina, depois fura com a broca grossa e depois faz a lixação. E está pronto para pintar. Esse é um processo trabalhoso, é um processo repetitivo. Eu fiz as contas aqui, dá quase 1000 furos nesses dois gabinetes, dá quase 500 furos em cada gabinete, mas é necessário para ter uma boa refrigeração dos amplificadores. Espero que tenham gostado. Peço que se inscrevam aí no canal e dá um likezinho pra gente se vocês gostaram. Um abraço, boa noite.